Aqui. Bom, a parte de estequiometria que a gente vai trabalhar aqui, bom, vamos falar de estequiometria no Enem, né? Geralmente as questões de estequiometria do Enem são de médias para difíceis, né? Tem algumas questões que são fáceis, mas vocês vão perceber que eles, em alguns momentos, eles trabalham com conceito de rendimento, conceito de pureza, né? Estequiometria é aquela parte que não tem muita teoria. Eu vou dar uma repassada nos pontos principais, os conceitos, né, que envolvem o assunto, mas é exercício. Basicamente exercício. Eles gostam muito de trabalhar com equações em etapas, para você chegar na equação global. A gente vai fazer algumas questões também na aula de hoje, tá? Mas estequiometria não tem muito o que falar, tá, gente? Eu vou citar algumas coisas importantes aqui e a gente começa a fazer as questões, tá bom? Bom, vamos lá. Estequiometria, o lance da estequiometria, né, gente, é trabalhar com a ideia de proporção. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidão. Proporção, né? O lance da estequiometria é proporção. O que a gente precisa lembrar de importante? Vamos considerar uma reação qualquer. Vamos pegar aí uma reação simples, tá? N2 mais H2 dando NH3. As questões de estequiometria, elas vão girar em torno, basicamente, de duas situações. Ou o cara, tá? Não tá aparecendo para vocês aí? Uai, por que que não tá? Espera aí. Espera aí que eu já... por que que não tá? Ô, Danilo. E agora? Tá aparecendo alguma coisa? Tá aparecendo? Não, é que você escreveu e não apareceu assim no E agora? PowerPoint. Agora tá? Coisa estranha. Ainda não. Escreve alguma coisa, risca. Pera aí. Mas você não tá vendo uma reação escrita aqui, manos? Não, tá vazio. Oxi. Pera aí. Muita calma nessa hora. Vamos ver agora. Agora vocês estão vendo uma tela vazia, né? É isso? Tá, não, a gente não tá na tela tipo de apresentação, tá no PowerPoint, sabe? Oxi. E agora? Vocês estão vendo alguma tela? Pera aí. Ela não tá projetada igual fica sempre. Ela tá no PowerPoint, só que sem estar em tela cheia. Uai, peraí. Acho que você tá compartilhando o PowerPoint, não a apresentação. Eu tô compartilhando o PowerPoint, Peraí. Deixa eu ver se agora vai. Ixi, Maria, que hoje tá enrolado, hein? Vamos ver. Agora vocês estão vendo uma tela do PowerPoint, revisão final, Química, aula 8. E aqui, estão vendo uma coisinha escrita? Agora apareceu. Aê, agora sim. Pronto. Então, voltando. Pronto. Reações, né? Quando a gente está diante de uma reação, as perguntas de cálculo estequiométrico vão girar em torno de duas situações. Ou o cara vai te perguntar a quantidade de um produto formado, que pode ser expressa em mol, pode ser expressa em grama, pode ser expressa em litros, se for gás, né? Ou o cara vai te perguntar a quantidade de um reagente. Geralmente, a questão vai girar em torno dessas duas situações. Ele pode te pedir um rendimento, ou ele pode te dar o rendimento para você fazer o cálculo, enfim. De qualquer maneira, toda reação, para você fazer uma estequiometria, qualquer reação que seja, você precisa conhecer o que eu costumo dizer na aula, né? De receita do bolo. E o que é a receita do bolo? São as proporções a partir das quais os reagentes vão se combinar. Quando a gente estuda a lei de Dalton, né? Quando a gente estuda modelo de Dalton, a gente fala assim, olha, lá um dos postulados do modelo, olha, quando duas substâncias se combinam para formar um outro composto, essa combinação é feita sempre a partir de uma proporção. Então, a partir do momento que você conhece a proporção, você conhece a receita do bolo. Conhecendo a receita do bolo, você pode fazer uma receita, duas receitas, meia receita, qualquer que seja o valor. Basta que você combine os reagentes de acordo com aquela proporção estabelecida. Essa proporção é você que vai tirar do exercício. Então, o cara vai te dar, ele vai te contar uma história, vai te dar uma equação,
e vai te fazer uma pergunta. Da equação, você vai tirar as proporções. Primeira proporção que você tem numa equação, o que a gente vai chamar de proporção molar. Como o próprio nome diz, a proporção molar é a proporção em mols, que os reagentes vão se combinar. Essa proporção, ela vem do balanceamento do processo. Então, você vai, da equação. Então, você vai balancear a reação, por exemplo, né? 1, 3 e 2. Pronto. Dan, que números eu coloco para balancear? De preferência, os menores números inteiros. Não é que está errado colocar número fracionado. Não está errado. Mas a gente trabalha com os números inteiros porque fica mais confortável para fazer conta. Então, dado o balanceamento, você sabe, então, no nosso exemplo aqui, que os reagentes vão se combinar na proporção de 1 mol para 3 mols, produzindo 2 mols. Lembrar que mol não é massa. Quando a gente expressa uma proporção em mol, a gente está expressando em pacotes, né? Lembrando que cada pacotinho de 1 mol, ainda não está aparecendo aí, gente? Ô, Dan, olha no seu WhatsApp como tá a tela, eu te mandei aí para você Espera aí, ver. deixa eu ver aqui. Pronto, acho que agora foi. Então, ó, que eu estava falando para vocês, ó, eu estou escrevendo na tela agora, vocês me falam se vocês estão vendo eu escrever aí, ó. Eu estou escrevendo um tracejadinho aqui. Vocês estão vendo isso? Não, eu acho. Não, e a gente não vê a tela cheia, a gente vê a tela reduzida. Aperta a janela do Windows mais a letra P. Pronto, agora voltou tudo ao normal. Graças a Deus e a Santa Maria Júlia, que me ajudou aqui. Então, gente, vamos lá, vai. A gente estava falando sobre o problema das proporções, né? Que eu estava comentando com vocês. Então, uma vez que você tem a reação, dada uma reação química, a proporção é estabelecida pelo balanceamento. Só que essa proporção, ela é uma proporção sempre dada em mols. Então, isso aqui é o que você vai tirar do balanceamento, tá? Essa proporção em mols, ela pode ser transformada em proporção de massa e em proporção de volume. Tá? A diferença é a proporção de volume, ela só é estabelecida quando você está trabalhando com gases. Então eu peguei, não foi de propósito, né? Eu peguei uma reação onde todos os componentes estão no estado gasoso. Então, uma vez que você tem a proporção em mol, para você transformar em massa, basta você conhecer as massas molares. Massas molares. Tá? Molares. Então, por exemplo, para o nitrogênio, a massa molar é 28. O Enem costuma dar essas massas prontas, às vezes ele dá essas massas prontas. Para o hidrogênio, a massa molar é 2. E para a amônia, perdão, para a amônia, a massa molar é 17. 17 gramas por mol. Tudo bem? Então, ó, transformando as proporções de mols para gramas, aqui eu tenho 28. Aqui eu tenho 6, que são 3 mols. E aqui eu tenho 2 mols, que dá 34. Aqui a gente observa a lei de Lavoisier, né? Aqui a gente observa a lei de Lavoisier. Ó. Eu tenho 2 reagentes. A massa dos reagentes tem que dar igual à massa dos produtos. Tá? Bom, quando se trata de volume, o que é importante vocês lembrarem? Como a gente está trabalhando com gás ideal, ou seja, a gente está trabalhando com a equação PV/nRT, a gente sabe que o volume de um gás ele é dado por N, R, T, dividido pela pressão, certo? O que é importante vocês perceberem? O volume de gás que você vai produzir, ou que você vai consumir, né, caso seus reagentes forem gasosos, ou o seu produto for gasoso, esse volume vai depender da temperatura e da pressão.
tá? Geralmente, a gente trabalha numa reação onde todos os gases estão nas mesmas condições de temperatura e de pressão. Se os gases estiverem nas mesmas condições de pressão e temperatura, vamos escrever isso aqui, ó. Nas mesmas condições de pressão e temperatura, o que a gente pode concluir? Se eles estão nas mesmas condições, o volume que o gás vai ocupar, ele é proporcional ao número de mols. Então, por exemplo, vamos supor que a reação esteja sendo feita na CNTP. Vamos imaginar que a reação esteja sendo feita na CNTP, tá? Na CNTP, 1 mol de nitrogênio vai ocupar um volume de 22,4 litros. Certo? 1 mol ocupa 22,4 litros. Tudo bem. Só que esse 1 mol, ele vai reagir com 3 mols de hidrogênio, ou seja, 3 vezes 22,4. 3 vezes 22,4. Isso vai produzir 2 mols de nitrogênio. 2 vezes 22,4. Tá? Eu coloquei o 22,4 porque a gente está trabalhando na CNTP. Se nós estivermos trabalhando numa outra condição qualquer, que não seja a CNTP, você pode estabelecer a proporção como sendo V, 3V, 2V. V, 3V, 2V. Tá? Essas proporções, elas não são dadas. Você que tira. E é você que vai escolher se você vai trabalhar com a proporção em massa, se você vai trabalhar com a proporção em mols. Né? Durante as aulas, né, do curso, a gente fez uma série de problemas com tudo quanto é tipo de variação. Proporção em massa, proporção mol-mol. O que a gente vai fazer nas questões aqui é trabalhar com essa ideia. Tá? Isso daqui é a parte mais simples do problema. O que vai complicar as questões é o tipo de pergunta que ele vai fazer. Então, vocês vão ver nos exercícios que a gente vai fazer agora que existe pergunta de tudo quanto é tipo. Não dá nem para a gente estabelecer um padrão do que vai acontecer. É aquela coisa assim, né? Cruza o dedo e torce para que a questão seja fácil, tá? Na lista, vocês vão encontrar questões bem fáceis e questões bem difíceis. Então, aí, a gente vai tentar fazer algumas delas com vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar a fazer, porque a gente já perdeu bastante tempo, né? Então, vamos para cima. Aqui. Cada questão é um inferno, tá? Peguei umas questões meio grandes aqui para a gente poder trabalhar juntos, tá? Questão número 1, 2020. 2020. Espera aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui antes que eu me perca. Ah, tá, pronto. Questão número 1. Então, ele fala o seguinte. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca do desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de carros elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono, massa molar 44, para os dois tipos de carro, combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão... Agora que começa a questão. Considere que os veículos tradicionais movidos a combustão, etanol, emitem, em média, 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então, carro de etanol, 2,6 quilômetros, aliás, 2,6 mol, 2,6 mol de CO2 emitem por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente, a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Considerando as emissões de geração
na geração e na transmissão da eletricidade. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação abaixo. Aí ele mostra a reação. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em 2 veículos, um movido a etanol e outro elétrico, num trajeto de 1.000 quilômetros. Então, os dois andaram 1.000 quilômetros. Claro que o carro movido a álcool vai emitir muito mais CO2 do que o carro elétrico. Tá, aí a pergunta é, qual a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico no trajeto? Então, ele quer saber quanto que eu emito de álcool a menos no trajeto. Bom, então vamos lá. Se cada um andou 1.000 quilômetros, vamos ver quanto cada um emite de gás carbônico. Então, vamos chamar esse aqui de A e esse aqui de B. Como a quantidade está por quilômetro, então vamos escrever assim, ó, número de mols de CO2 em A. Ele vai emitir, vê se vocês concordam, 2,6 vezes 10 a terceira mol de etanol. De etanol não, de CO2, perdão. De CO2. Tá bom. Para o carro elétrico, quantidade de gás carbônico em B vai ser 0,45 vezes 10 a terceira mol. Né, totalizando os 1.000 quilômetros rodados ali. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir qual a diferença de quanto que eu economizo, né, de CO2 produzindo. Então, diferença entre os dois veículos. Então, eu vou pegar 2,6 vezes 10 a terceira menos 0,45 vezes 10 elevado à terceira. Tá? Essa diferença é o quanto o carro elétrico deixa de emitir, né? Ele deixa de emitir. Então, vai ficar assim. Vai conferindo as contas aí, tá? 2,6 menos 0,45 dá 2,15. Opa, peraí que eu coloquei um zerinho a mais aqui. 2,15. Questão super longa. Vezes 10 elevado à terceira mol. Isso aqui é a economia de gás carbônico que você deixa de emitir quando você usa o carro elétrico. Tá, mas ele não quer economia de gás carbônico. Ele quer economia de etanol, certo? Então, vamos olhar para a equação e perceber o seguinte, ó. Cada 1 mol de etanol queimado, cada 1 mol de etanol queimado tem que liberar 2 mols de gás carbônico. Tá? Então, para 2 mols liberados, significa que eu queimei 1 de etanol. Qual vai ser o número de mols de álcool quando eu deixo de queimar, né? Se eu deixar de emitir 2,15 vezes 10 a terceira. Tá? Isso aqui é o que eu deixei de queimar, que eu deixei de liberar. Então, é isso dividido por 2, né? Dá 1,075, 10 ao cubo. Então, isso aqui é a quantidade de etanol que eu deixei de queimar. Tá? Ele quer a massa. Bom, se 1 mol de etanol pesa, e aí ele deve ter dado na questão a massa molar, já deu aqui, prontinha, 46, né? 46 gramas, tá?
Se eu deixar de queimar 1.075 vezes 10 à terceira, vai dar uma massa M. Então, é 1.075 vezes 46. Vai dar um pouquinho mais que 46, dá quase 50, né? Aproximadamente 50, tá? O M, ele vai dar aproximadamente 50, 10 à terceira. Na verdade, na minha conta, deu 49,45. Tá, ó. Gramas. Tá? Com 10 à terceira em gramas. Ou aproximadamente 50 quilos. Tá? Você percebe que a estequiometria em si ela não é difícil, né? O problema é a pergunta da questão. O cara dá um texto enorme, conta um monte de coisa, você perde muito tempo fazendo a questão, né? Tá? Então tá aí a questão 1, letra A. Beleza? Qualquer coisa vocês me chamem aqui, tá, gente? Vamos lá. Próxima. Vamos ver. Questão número 2. Questão 2. Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizado para atividade muscular. Então, ó, 40% da energia, aliás, 80% da energia é disponibilizado para atividade muscular. Tá bom. Considere as massas molares, aí ele dá referência, tal. Na oxidação de 1 grama de glicose com rendimento de 80%, olha lá, então ele deu o rendimento. A energia obtida para atividade muscular é mais próxima de quanto? Então, vamos lá. Você tem duas questões envolvidas no problema, né? Primeiro que ele vai aproveitar 80% da energia gerada. Então, 80% da energia vai, como ele disse aqui, para a atividade muscular. Tá bom. E outra coisa que ele fala é que a reação tem 80% de rendimento. Então, são duas informações importantes. Bom, vamos olhar para a equação e perceber o seguinte. Ó, 1 mol de glicose tem que liberar 2.800 quilojoules. Tá? Observa aqui na equação, gente. Espera aí. Ó, observa que na equação a gente tem o ΔH de combustão da glicose, que é de menos 2.800, né? Tá? Isso para 1 mol. 1 mol. Tá. Só que o problema é o seguinte. A reação, ela tem 80% de rendimento. Certo? Então, qual é a situação? Quando a gente queima uma certa quantidade de glicose, então, por exemplo, se eu queimar 1 mol de glicose, eu vou produzir 2.800, desde que, de fato, eu esteja queimando 1 mol de glicose. Só que a nossa reação, ela tem 80% de rendimento, tá? Então, significa que a energia que eu vou produzir não é 2.800. Não é 2.800. 2.800 seria se a reação tivesse 100% de rendimento, tá? Então, vou lá, queimo 1 mol de glicose e eu produzo 6 CO2, 6 águas e uma certa quantidade de energia. Então, eu vou aplicar aqui uma espécie de correção. Uma espécie de correção. Eu vou dizer que a quantidade de energia que eu produzo não é 2.800. É 2.800 vezes 0,8. Por causa do rendimento.
tá? Então, na verdade verdadeira, 1 mol de glicose tem que liberar 2.800 vezes 0,8 vezes 0,8. Dá 2.240 quilojoules. Tá aqui. Beleza? Então, esse é o valor de energia já considerando o rendimento. Então, agora eu vou para a massa. Bom, massa da glicose, 180 gramas. Tá? Da onde eu tirei 180 gramas? Da massa molecular, da massa molar da glicose. C6, H12, O6, né? Se eu pegar lá 12 vezes a massa do carbono, aliás, 6 vezes a massa do carbono, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, mais 6 vezes a massa do oxigênio, né? Então, isso aqui vai dar 180 gramas por mol, tá? Isso que eu tirei daqui. Beleza. Então, 180 gramas produzem 2.240 quilojoules, já com os 80% de rendimento. Tá. 1 grama vai produzir X. Tá? Então, isso aqui dividido por 180. Dá 12,44. 12,44 quilojoules. Espera aí que estão me chamando aqui, ó. Acho que dá na mesma, né? Só toma cuidado que não é 40%, né? Acho que isso não é 40%. É 80%. Ó, quando ele fala aqui, não, 40%. Ah, você está fazendo ao contrário, né? Você está fazendo ao contrário. Eu que estou fazendo ao contrário, né? Tá certo. Aqui, né? Boa. Boa. Vou fazer aqui, ó. É 40, não é 80. Eu que anotei errado a coisa. 40. Ah, não, eu vou fazer. Eu vou deixar assim, gente. Eu acho que fica mais fácil. Depois eu tiro os 40 agora. Acho que dá na mesma. Só para não ter que fazer de novo, tá? Ó. Pera aí lá. 80%. Eu acho que vai dar na mesma. Agora eu vou pegar isso aqui e tirar os 40%, ó. Agora eu vou pegar isso aqui e tirar os 40%. Eu acho que dá na mesma. Vamos ver. Porque ele fala aqui, ó. A oxidação de glicose não libera energia, sendo que 40% é disponibilizado. Então, isso aqui foi o que veio de energia 100% da reação. Isso aqui foi obtido na reação. Com o rendimento já, né? Então, qual vai ser a energia para atividade muscular de 40%? Vamos ver se dá na mesma. Aqui, ó. Dá para colocar tudo de uma vez também, exatamente. Que dá 32, fica bem mais rápido, né? 12,44 vezes 0,4 dá aproximadamente 4,98. O de vocês bateu aí, 4,98? Dá na mesma, né? Quilojoules. Ou então, que o pessoal estava sugerindo, faz de uma vez só. Viva a multiplicação, né? Porque se você parar para pensar bem, quanto que é 80% de 40%? Dá 32, né? Então, você pode fazer com 32% de uma vez só. Você pode fazer com 32. Quer ver? Deixa eu fazer a conta se dá. Deixa eu ver. 2.880 vezes 0,32. Não vai dar. Por que não deu, será? 0,8 vezes 0,4. Aham. Ah, tá. Eu achei que desce de uma vez só. Eu achei que desce. Alternativa B de bola. Por que o meu não deu, será? Ah, é porque é para 1 grama, tá certo. Tá certo. Aí eu tenho que dividir isso por 180. É isso mesmo, tá? Então, se vocês quisessem fazer de uma vez só, você pode pensar o seguinte. Como você tem 40% de aproveitamento da energia
e 80% do rendimento, então você tem 32%, tá? Dá para fazer de uma vez só. Alternativa B de bola. Tranquilo? Vamos fazer outra aqui. Puta, eu acho que essa daqui, a próxima, ela é muito pesada. Deixa eu ver se é essa. Ah, essa é mais ou menos. É. Olha, dá uma olhada na questão número 5. Dá uma olhada aí na 5. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, de pureza 75%. Considere, então, peraí, 75% de pureza. Guarda aí. Do minério. Considere que a conversão do minério em zinco tenha rendimento de 80% na sequência das reações. Então, ele deu duas reações. Então, ele pegou 2ZNS, reagiu com 3O2, dando 2ZNO mais 2SO2. Aí, na segunda equação, o ZNO reage. Então, eu já vou multiplicar a segunda equação por 2, ó. 2ZNO mais 2COs, dando 2 zincos mais 2CO2. Tá. Por que eu multipliquei a equação por 2? Vamos dar uma olhada na pergunta que vocês vão entender. Ele fala assim, dá um monte de massa molar, e daí ele fala assim, que valor mais próximo da massa de zinco em quilogramas será produzido a partir de 100 quilos de esfalerita? Então, ele quer partir de 100 quilos do minério e quer saber qual é a massa de zinco que eu obtenho. Só que o minério, ele está na primeira equação. O minério é feito de ZNS. Ele não é puro, mas ele é feito de ZNS. Então, o que eu vou fazer? Isso é uma tradução não bem comum, mas o Enem já pediu umas 3 ou 4 vezes isso. Ele vai pedir para você somar as equações para chegar numa equação global, né? Por quê? Porque na equação global eu vou conseguir relacionar esse cara aqui, ó, com este aqui, para poder fazer minha regra de 3, tá? Então eu vou cancelar o ZNS, e aí a minha global fica 2ZNS mais 3O2 mais 2COs, dando 2ENs mais 2SO2 mais 2ENs. Pronto. Tá aí. Beleza? Bom, a nossa proporção é entre este queridinho e... Opa, aqui eu pus 2N duas vezes, né? Aqui é 2CO2. Aqui esqueci de multiplicar por 2. Ó. 2CO2. Tá? Então, é esse e esse aqui, ó. Tá? 2 mols de ZNO produzem 2 mols de ZN. Eu posso colocar 1 para 1, né? Acho que fica mais fácil. 1 mol de ZNO produz 1 mol de ZN. Tá. Isso é a proporção que a reação me dá. Só que agora eu vou ajustar para o rendimento. Então, ó, ajuste para o rendimento. Como é que eu vou ajustar para o rendimento? Ele fala que o rendimento é de 80%.
Então, ao invés de eu falar que 1 mol de ZNO produz 1 mol de zinco, eu posso dizer que 1 mol de ZNO produz 1 mol vezes 0,8. Ô, Dan, não é um molde ZNS? Porque você cancelou esse... Nossa, aí. vige. Peraí, não. É isso aqui, ó. Eu botei um O, mas é um S, Maju, obrigado. Aqui, né? Eu cancelei o bagulho aqui, meti e botei ele aqui. Agora tá certo. Tá aqui. Então, ó, eu já fiz a correção para o rendimento, ó. Eu já fiz a correção para o rendimento. Então, na verdade, 1 mol de ZNO, que não é ZNO, é ZNS. Ai, Danilo, hoje tá foda. Produz 0,8 mol de ZN. Tá bom. Agora eu vou passar isso para massa. Então, eu vou passar para massa. Aqui. Vamos lá. ZNS diz que pesa 97 gramas por mol. Isso aqui produz 0,8 vezes a massa molar do zinco, que é... Cadê? 65? Pô, 65. Tá aqui. Beleza. Agora vem a parte da pureza. Ele fala lá no começo da questão que o nosso minério, eu tenho 100 quilos do minério, né? Ó, só que desses 100 quilos, 75% corresponde ao ZNS propriamente dito. Ou seja, então aqui eu vou colocar 75 quilos. Ó, 75 quilos. Em vez de colocar 100 quilos. Aqui. Beleza? E aí essa conta horrorosa, né? Esse 10⁻³ você pode meio que desencanar dele, né? Porque, vamos ver. 0,8 vezes 65 dividido por 97. Dá aproximadamente 40. Aproximadamente 40. 40 10⁻³ gramas. Dá um pouquinho mais que 40, né? 40,2. Tá? 40 10⁻³ gramas ou 40 quilogramas. Tá? Beleza? Ou seja, ele pôs tudo, né? Ele pôs pureza, rendimento, equações em etapas para você somar, tá bom? E ainda para piorar, né, com requintes de crueldade, porque a conta tá bem difícil. A conta tá bem difícil, tá? Fechou? Podemos passar para o próximo. Deixa eu ver qual que é agora. Então ficamos com a alternativa C, né? Peraí. Vamos com a alternativa C de cocô. Vamos lá, mais um. Aqui. Outro. Esse aqui é meio parecido. Deixa eu avisar uma coisa para vocês, antes que eu não sei se algum de vocês baixou essa lista ontem, que eu mandei essa lista ontem, ela estava com um probleminha que estava faltando essa equação aqui de cima, ó, de baixo, perdão. Tá vendo essa equação número 2? Não sei se vocês baixaram o material sem ela. Depois eu percebi que ela estava faltando, eu tirei o material do Slack e coloquei ele de volta com a correta. Então, se alguém não tem essa equação, ó, 2, tá aqui a equação. Vamos lá. De novo, né? Toda uma historinha. Grandes fontes de emissão de gás dióxido de enxofre são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação de minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera e consequente formação de chuva ácida, o gás pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostra a figura. Então, ó, KCO3 vai reagir com SO2 liberado para formar CaSO4 mais CO2. Por sua vez, CaSO3, perdão. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com auxílio do ar atmosférico
para a obtenção de sulfato de cálcio. Então, eu pego o sulfito, na equação 2, reage com oxigênio e forma sulfato. Aqui. Essa etapa é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, é utilizado para fins agrícolas. Massas molares, pum, tá lá. Considerando o rendimento de 90% no processo, qual que é a massa de gesso obtida em gramas por mol de gás retido? Qual a massa de gesso em gramas por mol de gás retido? Quem é o gás retido? O gás retido é o SO3. É o SO2, perdão. É o SO2. Então, nós vamos, de novo, montar uma global. Eu vou pegar a primeira equação e já vou multiplicá-la por 2, tá? Vezes 2. Então, a equação 1 multiplicada por 2, ela vai ficar assim, ó. 2KCO3 mais SO2, 2SO2, dando 2CaSO3 mais 2CO2. Tá aqui. Prontinho. Aí a segunda equação, mantém ela do jeito que ela tá. 2CaSO3 mais O2, taranã, vai dar 2CaSO4. Beleza, essa aqui é a equação 2. Soma as duas. Dá para cancelar o 2KCO3, 2KCO3, cancelei. Então, eu vou ter 2KCO3 mais 2SO2 mais 2O2, aliás, 2O2 não, só um O2. Claro que na hora da prova você não precisa escrever tudo isso, né, gente? Você já faz direto a proporção. Daí vai dar 2CaSO4 mais 2CO2. Tá aqui. Beleza. Quem são os objetos da nossa regra de 3? São o SO2 e o KSO4. Né? Que depois do nosso balanceamento, depois da nossa soma de equações, perdão, a gente pode dizer que 1 mol de SO2 tende a produzir 1 mol de CaSO4. Isso se o rendimento fosse 100%. Né? 2 para 2, a mesma coisa que 1 para 1. Tá? Então, eu vou colocar o rendimento aqui, ó. Coloca o rendimento aqui, ó. Já lembra que eu falava na aula, ó, avisa a reação que ela vai produzir não 100%, ela vai produzir só 90%. Então, eu vou colocar aqui 0,9, ó. 0,9. Tá aí. Tudo bem? Gente, de uma certa forma, acho que a resposta está quase dada. Por quê? A pergunta, olha para a pergunta de novo, ó. Qual a massa de gesso em gramas por mol de gás retido? Para cada 1 mol. Ó, para cada 1 mol de gás retido, o gás retido é o SO2, nós vamos produzir 0,9 de gesso. 0,9 porque eu já estou considerando o rendimento. Né? Então, essa massa que eu estou procurando aqui, ó, ela vale 0,9 mol. Olha lá. Para 1 mol de SO2. Tá? Bom, vamos calcular essa massa então, né? Massa molar. Então vai dar 40 mais 32 mais 16 vezes 4, que dá 64. Dá 136.
Só que nós produzimos 0,9 mol, né? Então, a massa produzida, ela vai ser 0,9 vezes a massa molar, que é 136. Tá aqui, 136. Dá 122,4. Aproximadamente 122. Essa conta é um pouco menos feia, né? Tá? 122 gramas. Beleza? Alternativa C também. C. Beleza? Fechamos então a questão 6. Próxima questão. Eu separei 8, tá? A gente consegue fazer essas 8 sem muito prejuízo temporal. Sem muito prejuízo temporal. Próxima. 2009. Longe, 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 lá longe. Questão 12. Essa questão, na verdade, ela não é uma questão de estequiometria. Ela envolve cálculo de massa, porcentagem, mas não é bem uma questão de estequiometria, tá? Mas eu coloquei porque eu achei essa questão bem difícil. Ela não é uma questão tão simples assim. O álcool hidratado, utilizado como combustível veicular, é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa, tipo cana-de-açúcar, né? Fermenta a cana, produz álcool. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado até 96% em massa. Então, o álcool destilado, né, ele fica com 96% em massa de álcool e só 4% de água, né, que é o restante da mistura. Considere que em uma usina de produção de etanol, 800 quilos de uma mistura etanol-água, com concentração 20% em massa, foram destilados, sendo obtidos 100 quilogramas de álcool hidratado 96%. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de quanto de etanol? Então, vamos entender a coisa. O cara pegou 800 quilos de uma mistura 20% de etanol. E aí ele destilou. Se vocês lembrarem da destilação, pessoal, quando a gente destila uma mistura de dois líquidos, né, a destilação fracionada, tem uma parte que é o destilado e uma parte que fica no balão. Então, eu vou dividir o meu esquema assim, ó. Você vai ter aqui um destilado e vai ter um resíduo. Resíduo. O destilado, ele não é álcool puro. Pelo que o exercício está mostrando para a gente, não é álcool puro. O destilado, na verdade, é uma solução 96% de etanol. Tá? Segundo as informações do texto, ele produziu 100 quilogramas de destilado. Tá. Beleza? A pergunta dele é: qual a porcentagem de álcool no resíduo? Então, quer dizer, pela pergunta do problema, a gente já percebe que a destilação ela não é perfeita, né? Por que ela não é perfeita? Porque se ela fosse perfeita, o meu resíduo só tinha que ter água. O meu resíduo só tinha que ter água. Se vocês olharem nas alternativas, até tem a alternativa A, que é 0. Tá? Mas não foi todo o álcool para o destilado. Foi um pouquinho de água. Né? Então, eu tenho uma mistura rica em álcool, rica em etanol.
E aqui eu tenho um resíduo rico em água. Certamente rico em água. Tá? Por isso que eu falo sempre na aula, eu falo, olha, gente, destilação não é uma coisa perfeita. Você não consegue separar 100% os dois líquidos. Se fosse um sólido e um líquido, é uma outra história, tá? Se fosse um sólido e um líquido, seria uma outra história. Bom, continuando. Eu quero saber quantos por cento tem de etanol aqui, ó. Quero saber quantos por cento tem de etanol aqui. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui. Ele falou que no destilado tem 100 quilos. Então, eu posso dizer que aqui nós temos 96 quilos de etanol e temos 4 quilos de água. Tá? No meu resíduo, eu sei que eu tenho 700 quilos ao todo de resíduo. Tá? Por que eu sei que eu tenho 700? Porque ele começou destilando uma mistura de 800 quilos, né? Mistura de 800 quilos, 100 foi para o destilado, 700 vem para o resíduo. Tá certo? Muito bem. Quanto tem de etanol aqui? Bom, vamos fazer uma conta lá em cima. Ó, aqui dentro dessa amostra inicial, o que eu posso dizer que eu tenho aqui? 20% de etanol. Deixa eu fechar minha janelinha aqui, peraí. Ó, 20% de etanol. E a diferença, que é 800 menos 160, são 640 gramas, quilos, perdão, de água. Tá? Tudo bem? Agora presta atenção aqui, ó, gente. Pensa assim, ó. Eu tinha 160 quilos de etanol. 160 quilos de etanol. Desses 160 quilos, 96 vieram parar aqui, ó, na minha destilação. Então, qual que é a massa de etanol que veio para o outro lado? 160 menos 96. Então, vê se vocês concordam comigo. Eu vou colocar aqui, ó, 64 quilos de etanol. Tá? E o resto é água. O resto é água, tá? 64 menos 700. 636. Se bem que a gente não ia precisar da água. Vamos colocar aqui, vai. Vamos colocar. 636. De água. Pronto. Tá? Fechou? Bom, agora vamos olhar para o resíduo. O que eu quero é o resíduo, né? Então, ó, qual que é a massa de resíduo? 700 quilos. Isso aqui é o resíduo. Essa massa corresponde a 100% do meu resíduo. Tá ali. Dentro desse resíduo, nós temos 64 quilos de etanol. Isso vai dar uma porcentagem X. Né? E o exercício foi tão maldoso que a gente fica em dúvida, porque assim, 64 é um pouquinho menor que 70. Então, essa porcentagem ela dá um pouquinho menor que 10%. Mas a gente tem a alternativa B, C e D. Né? Então, além de tudo, o requinte de crueldade aqui. 64 dividido por 700. Vezes 100. Dá aproximadamente 9,1%. Aproximadamente 9,1%. Tá aí, ó. Beleza? Que vai nos dar a alternativa C. C não, D, perdão. D. Tá? Beleza? Uma questãozinha chata, né? Chatinha. Vamos fazer mais uma. Vamos lá. Sem perder tempo. Troca. Questão 14.
Transformações químicas são ações que resultam na formação de novas substâncias. Além da mudança de estado, as variações de cheiro, de cor, de densidade, de temperatura, podem ser evidências de transformações químicas. Nelas, podem acontecer explosão, liberação de gases, tudo enrolação, né? A fotossíntese consiste na obtenção de oxigênio e glicose a partir da luz do sol, pela reação de oxirredução representada abaixo. Está lá. Quando 672 litros de oxigênio são obtidos na CNTP, a massa de glicose em gramas será de quanto? Então, a minha reação, ela produziu um volume de 672 litros de O2. Só que na CNTP. CNTP. Ele quer saber qual que é a massa de glicose que eu obtenho. Tá, gente, vamos olhar para a equação. A equação está mostrando que a cada 6 mols de CO2 produzido, eu também produzo 1 mol de glicose. Certo? Beleza? Olha o que eu vou fazer com essa regra de 3. Eu vou adequar a minha régua, a minha regra de 3, a minha régua de 3, hein? A minha regra de 3 às minhas informações. Veja, em vez de eu escrever 6 mols, eu vou escrever assim, ó, 6 vezes 22,4, tá? Só lembrando, né, gente, que o Enem vai dar o volume molar, tá? Nessa questão eu tirei do arquivo, pode ser que ele tenha dado no começo da prova, enfim, tá? Então, ó, 6 mols de gás na CNTP vão produzir 180 gramas de glicose. Eu vou fazer uma proporção mol, massa-volume. Ou melhor, né? Volume-massa. Tá? Então, 6 mols de CO2 produzem 180 gramas de glicose. Tá bom. Qual vai ser a massa de glicose para 672 litros? Tá? Então, fica 672 dá 5. Então, a massa vai ficar assim, ó. 672 vezes 180 dividido por 6 vezes 22,4. Tá? Essa conta aqui eu vou simplificar, ó. Isto e isto dá 5. Tá? Se vocês fizerem a conta aí, vai dar 5. 672 dividido por 6 vezes 22,4. Vezes 180, tá? Que vai dar 900. Então, dá 900 gramas. Aqui. Apareci de novo aqui. Tá aí. Alternativa C. Beleza? É que nem eu falei para vocês, né? A torcida é para que caiam questões com conta rápida. Porque de dificuldade mesmo, as questões elas são meio que parecidas. Só quando tem rendimento e pureza que é chato. Beleza? Vou fazer mais uma. Tem mais 2 aqui, tá? Deixa eu ver. Deixa eu só conferir. São mais 2. Então ficamos com a alternativa C. Próxima. 15. Questão número 15. Também envolve gás. Um professor de química fez a demonstração em que produziu hidrogênio gasoso pela reação a quente de ácido clorídrico com 6,75 gramas de alumínio. Ele mostra a reação. Uma reação de deslocamento, né, gente? Uma reação de simples troca ou de deslocamento. Né? O alumínio está deslocando o hidrogênio do ácido. Ele é mais reativo que o hidrogênio, então ele acaba deslocando. É uma reação de oxirredução, né?
Aí ele fala assim, considere que o hidrogênio seja um gás ideal, que a massa molar do alumínio é 27, que 1 litro vale 10 a menos 3 metros cúbicos. Adote para a constante dos gases 8 Joule por mol Kelvin. Tá? Cuidado que a constante ela não está na forma tradicional 0,082. Essa constante ela está para o sistema internacional. Tá? Supondo que todo o hidrogênio produzido seja armazenado numa temperatura de 27 graus Celsius, num recipiente de volume 1 litro, a quantidade de hidrogênio produzida nessas condições ficará submetida a uma pressão de quanto? Então, é uma questão relativamente simples. O que a gente sabe de informações? Bom, eu sei que 1 mol de alumínio produz 1,5 mol de gás. Certo? Tá. Podemos escrever essa equação assim, ó. Vê se vocês concordam. 27 gramas de alumínio produzem 1,5 mol de gás. Deixa assim. De gás. Tá. Qual vai ser o número de mols de gás produzidos para uma massa de 6,75? Tá? Eu acho que vai dar 1/4. Deixa eu ver. 6,75 dividido por 27. É isso mesmo. É. Então vai ficar assim, ó. O número de mols do gás é igual a 6,75 vezes 1,5. Não precisa do mol, né? Opa. Não precisa do mol, não. Dividido por 27. Olha só. Tá? Fazendo as simplificações, 6,75 e 27 é a mesma coisa que 1 e 4. Porque qual que é a minha estratégia, né? Eu vou achar o número de mols, achando o número de mols eu jogo na equação do Clapeyron, PV igual a nRT, tá? Beleza? O número de mols do gás, então, vai dar 1,5 dividido por 4, dá 0,375. Mol. Tá aqui. Tudo bem? Beleza. Bom, agora o que eu vou fazer? Achado o número de mols de gás, eu vou jogar no PV-NRT. Vou jogar no Clapeyron. Tá? P vezes V igual a NRT. Né? O cuidado que a gente tem que ter aqui na conta do PV-NRT é jogar tudo no sistema internacional. Tá? A pressão ela vai sair em Pascal, que é a mesma coisa que Newton por metro quadrado. O volume, eu gosto de trabalhar ele no sistema internacional, né? A gente vai trabalhar com metro cúbico, por isso que ele deu ali no texto, né? Ó, que 1 litro equivale a 10 a menos 3 metros cúbicos. Então, ele fala que o recipiente tem 1 litro mesmo, né? Tá? Ah, não, não é 1 litro, não. São 10 litros. Então, espera aí. Corrige, por favor. Então, é 10 vezes 10 a menos 3. 10 vezes 10 a menos 3, que é 10 a menos 2, né? E igual a 0,375 vezes o R, que vale 8, e a temperatura em Kelvin, 300. 300. Tá aqui. Então vai ficar 0,375 vezes 8 vezes 300 dá 900. Então vai ficar assim, P vezes 10 a menos 2 igual a 900. Tá? Passa o 10 a menos 2 dividindo, vai ficar 10 ao quadrado, né? Então vai ficar a pressão, fica 900 sobre 10 a menos 2, que é 9, 10 à quarta.
Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado, tá? Que dá D de doido. D de doido. As questões de gases que o Enem cobra, né? Não que essa questão não é do Enem, mas o Enem não cobra muito gás, gente. Não cobra PVT Povotó, equação de transformação isobárica, isométrica. Geralmente, quando cai esse tipo de assunto, cai lá na termodinâmica. Ah, é um gás, sofre uma transformação tal, quanto que é o trabalho? Mas também, mesmo assim, não cai muito. O Enem não gosta de trabalhar com gás. Né? Se você pegar lá no filtro de questões lá do SuperPro, acho que não tem nem 4, 5 questões de gás na história do Enem. Então, se cair, vai ser novidade. Alguma questão de transformação, tá? Geralmente, quando... o que eu boto fé, né, que caia? Quando cai gás, cai na estequiometria, tá? Porque a parte de transformação eles deixam mais para física. Tá bom? Beleza? Alternativa D. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer mais uma? Tem mais uma aqui, tá? Eu separei. Eu ia contar mais coisas na teoria, mas acabou que meu Zoom explodiu, né? Meu Zoom explodiu. Aqui. Questão número 7. Questão 7. Dá uma olhadinha aí no seu material. Essa é a saideira, tá? Saideira. Aqui ele diz o seguinte: a produção de aço envolve o aquecimento do minério de ferro junto com o carvão e ar atmosférico, em uma série de reações de oxirredução. O produto é chamado ferro gusa e contém cerca de 3,3% de carbono. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é a oxidação a partir do aquecimento do ferro gusa com gás oxigênio puro. Os dois principais produtos formados são o aço doce, que é uma liga de ferro com 0,3% de carbono, e gás carbônico. Então, vamos tentar entender isso direito. Ó, ele fala que a gente tem um produto chamado ferro gusa. Ferro gusa. Segundo ele, o ferro gusa, ele tem uma quantidade de 3,3% de carbono. Né? Vamos lembrar que o aço, né, gente, ele é uma liga de ferro e carbono, que varia o teor de carbono de um aço para o outro. Tá? Beleza. Uma forma de eliminar o excesso de carbono é aquecendo ele. Oxida com oxigênio puro, e aí você tem o aço doce mais CO2. Sendo que o aço doce, ele tem 0,3% de ferro, de carbono. Peraí, deixa eu colocar aqui, carbono e aqui de carbono. Tá. As massas molares dos elementos carbono e oxigênio são... Taranã, taranã. Tá bom. Considere que um forno foi alimentado com 2,5 toneladas de ferro gusa. Qual a massa de gás carbônico formado na produção do aço doce? Então, eu vou pegar 2,5 toneladas dessa criança, esquentar e transformar em aço doce. Só que quando eu esquentar e colocar oxigênio, uma parte do carbono vai virar CO2. E o que ele quer que a gente calcule é justamente isso. Qual que é a massa desse CO2? Qual que é a massa? Tudo bem? O que a gente pode fazer, gente? Bom, quanto é que eu tirei de carbono de lá de dentro? Vamos pensar. A porcentagem de carbono inicial é 3,3. 3,3. A porcentagem final é 0,3. É 0,3. Então, a diferença de porcentagem, vou chamar de delta porcentagem, delta porcentagem, ela é de 3%. Ela é de 3%. Eu vou tirar dali de dentro 3% da massa de 2,5 toneladas. De 2,5 toneladas.
essa massa de 3% de 2,5 toneladas é a massa do carbono que você tirou, que vai ser queimado e vai virar CO2. Então, vamos escrever aqui, ó. 2,5 toneladas corresponde a 100%. Que era o carbono com o ferro. Qual que vai ser a massa correspondente a 3 toneladas? Certo? Então, é 2,5 vezes 0,03. Se eu não fiz conta errada, quer dizer, quem fez foi a calculadora. Tá aqui. 0,075 toneladas. Se quiser já botar em quilogramas, né, você já pode pôr em quilogramas. De tonelada para quilo, você multiplica por 1.000, né? Então, dá 750 quilos de carbono. Tá. Isso daí foi o que virou CO2, né? Então, C mais O2 se transformando, em CO2. Tá aqui. Tá bom, vamos lá. A cada 12 gramas de carbono que eu reajo, pode falar. Tchararã. 75, 0 multiplica por 1.000, 10, 100, 1.000. 75, obrigado. Obrigado. Pronto, 75. Obrigado. Então, ó, a cada 12 gramas de carbono, eu consigo produzir 44 gramas de CO2. Por conta da reação que é 1 para 1, né? 1 mol de C, dando 1 mol de CO2. Tá, se eu usar 75 quilos, aí, gente, eu vou colocar aqui 75 quilos mesmo, tá? Meio cara de pau. O resultado vai sair em quilo aqui, ó. Porque o quilo é 10 a terceira, né? Então aqui vai ser uma massa M, ó. Tá? Então fica 75 vezes 44 dividido por 12. Dividido por 12. Tá? Que deu uma massa de 275 quilogramas. 275 quilogramas, tá? Esse quilo é o equivalente ao 10 a terceira, né? Então ele vai sair 10 a terceira do outro lado da conta, tá bom? Que dá então a alternativa D de dado. Beleza? As questões que tem na lista que sobraram, gente, são muito parecidas com essas, tá? Vocês vão perceber que não tem nada muito mais complicado do que isso aqui que a gente fez. Tudo bem? Beleza. Atrasados, mas terminamos. Tudo bem, faz parte.